Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira e o Brasil ganhou de 3-0 da Rússia. Gente, inacreditável, né? Vamos esperar a Alemanha. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de cuidados paliativos. Vamos falar de literatura, vamos falar de música e vamos falar de cinema. E os nossos convidados que já estão aqui conosco são Eliana Monteiro, que é jornalista e roteirista. E ela escreveu o documentário Timoneiro. É Timoneiro. Timoneiro. Que é sobre a vida do produtor e compositor Hermínio Belo de Carvalho, que também está aqui conosco. É um prazer enorme ter vocês dois, porque vocês são os meus colegas queridos da TV Educativa. Bom tempo, né? Bom tempo aquele. Bom tempo. Então, eu fico muito feliz. Achei um ótimo tema, Eliana. Você está indo muito bem. E eu conheci o Hermínio quando ele tinha os cabelos encaracolados. Encaracoladíssimo. Muito lindos. Hoje quem tem um chico. Mas tá cheio de cabelo ainda, né, Hermínio? Tá bom, né? Tá cheio de cabelo ainda. Ainda tem. Pois é. A vida não é tão ruim assim. Bom, nós estamos com Cecília Stancioni, que é cantora, e ela está lançando, junto com o maestro Mário Seve, o DVD Samba Errante. Isso é um trabalho já que vem desde 2008, 2006? Já, é o registro da imagem do que foi o CD Canção Necessária. Muito lindo. Muito linda. Estamos com o Dr. José Eduardo Couto de Castro, que ele é clínico geral e intensivista, e ele vem conversar conosco sobre medicina paliativa, que seria uma forma de cuidar dos pacientes nos momentos finais de vida ou nos instantes finais de vida, no período final de vida deles. Maravilha, eu gosto muito dessa ideia, porque chegaram para minha madrinha querida que estava com câncer e disseram, ó, não tem mais jeito. Ela disse, não, faz qualquer coisa. O médico disse, não, vai para casa. E ela ficou sozinha, abandonada lá. E morreu assim. Podia ter sido melhor, né, tadinha? Com certeza, com certeza. Tá bom. Estamos com Gustavo Vilela, que é escritor. Ele está lançando livro infantil, mas não é tão infantil assim, né, Gustavo? Tenho tido muita resposta de adultos também que gostaram e falaram que ajudou um pouco a passar por esse... O livro se chama Para Onde Foi Meu Pai, que é uma história sobre perdas. Você tem 34 anos no máximo? 35? Um a mais que o máximo. Isso. E você perdeu seu pai? Sim, eu perdi meu pai com 13 anos. O personagem do livro é um pouco mais novo, porque o contato que eu tive com essa morte na família, meio com adultos em volta, sem saber muito o que fazer, foi um pouco mais novo, com 8. Então eu juntei com algumas coisas que eu achava também, eu não sou um especialista, mas coloquei no livro uma opinião e misturado com as experiências que eu vivi, assim. É evidente, eu peguei e chorei. Choro bom ou choro ruim? Não, pode chorar, criança pode chorar. Óbvio. Né? Adultos também. Tá, uma gracinha e a gente vai falar sobre isso. Camila, então. Boa tarde, Vera, boa tarde para vocês e para você aí de casa. Bom, começou um Sem Censura e chegou a hora de você participar. Como? Basta você entrar na sua rede social favorita, mandar a sua pergunta ou seu comentário usando a hashtag Sem Censura. Eu vou localizar e repassar para os nossos convidados. Então, participem. Maravilha, Camila. Vamos conversar, então, sobre esse assunto que é mais brabo, que é o tal dos cuidados paliativos. Não, é verdade, doutor. Não é, não? É um assunto mais delicado, vamos dizer assim, não é mais bravo. É assim... As pessoas têm mais dificuldade de discutir um pouco sobre isso. A gente tem dificuldade, né? Tem. De falar. Por quê? Porque eu acho que a gente teve uma visão muito tecnológica da vida e eu acho que a percepção coletiva é de uma excessiva hospitalização da doença. As pessoas não aceitam mais a morte como um processo natural da vida. Então, na medida em que a morte se distanciou e ela passou a ser uma não conformidade, um absurdo, um contraponto à ciência moderna, à tecnologia, as pessoas passaram a aceitar menos isso e ter mais dificuldade de ter essa discussão. Doutor José Eduardo, me diga uma coisa. O senhor está falando de quem? Dos pacientes ou dos médicos? Porque a gente, às vezes, vê como se fosse uma obrigação do médico intervir até o último minuto, intuba, traqueostomia, não sei o quê, quando a pessoa já não tem mais o poder de decidir nada sobre o próprio corpo e a família também não sabe bem o que fazer. É como se os médicos estivessem tentando
levar a vida como se fosse uma obrigação deles. É isso? Eu acho que é da sociedade como um todo. E os médicos estão inseridos dentro dessa sociedade. Estão inseridos como pessoas e estão inseridos como profissionais, que às vezes eles têm uma educação, têm um treinamento e têm uma percepção do ambiente e acabam sendo induzidos a esse tipo de comportamento. Seja por falta de capacitação e treinamento, seja porque o sistema está desenhado de uma... Acho que tem uma questão de desenho do sistema. O sistema está muito mal desenhado. A gente tem um processo, uma política pública, e não no sentido de medicina pública ou medicina privada, mas no sentido do coletivo, que não aborda isso com clareza e não cria os instrumentos necessários para que esse processo ele aconteça mais naturalmente ou um pouco mais facilmente. Então é difícil para ambos, para os pacientes e familiares e para os profissionais de saúde como um todo, não só médicos, porque muitas vezes isso atinge profundamente médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, todo mundo que está envolvido no cuidar do paciente. Os cuidados paliativos não são uma atividade só médica, é uma atividade multidisciplinar que envolve os médicos, mas envolve os enfermeiros, envolve psicólogos, envolve assistente social, envolve toda a gama de profissionais que atuam na atenção à saúde. Ainda não existe essa especialidade, né? Existe a de geriatra. Um médico pode ser um geriatra, mas não existe ainda um médico No Brasil, os cuidados paliativos não é considerado pelo Conselho Federal de Medicina como uma especialidade, ele é considerado como uma área de atuação. Nos principais países do mundo, inclusive onde os cuidados paliativos ou o cuidado nos pacientes com doenças avançadas de difícil reversão ou mesmo de fim de vida, ele é uma especialidade. A Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que é quem representa, eu não sou paliativista como especialista, eu sou clínico, eu sou intensivista, mas a Academia Nacional de Cuidados Paliativos já solicitou ao Conselho Federal de Medicina que os cuidados paliativos fossem uma especialidade, especificamente para isso. Então, deixa eu voltar ao caso da minha tia, porque a gente dá um exemplo e isso me aconselha. Então, a minha tia chegou lá, um médico que era um excelente oncologista, disse para ela, eu não posso fazer mais nada. Ela disse, não, mas foi qualquer coisa, tratamento experimental. E disse, eu não posso, não há mais nada a fazer. Me desculpe. Ela voltou para casa, eu acho que ela durou mais quase um ano. E morreu sozinha, enfim, lá, sei lá, ou foi para o hospital para morrer e tal. O que o cuidado paliativo teria feito nesse caso? Eu acho que aí é importante a gente entender dois momentos de atuação de um grupo de cuidados paliativos. A primeira coisa interessante é que existe um certo preconceito contra o nome de cuidados paliativos. As pessoas pensam que quando o paciente vai para cuidados paliativos, não existe mais nada para ser feito. Isso não é verdade. É uma forma de tratar o paciente, tá certo? Então, tem trabalhos mostrando que quando você tira o nome de cuidados paliativos, você bota cuidados integrais, cuidados extensivos, cuidados complementares, acaba o preconceito e se encaminha mais o paciente, ele aceita mais ir para aquele médico. Quando você fala, eu vou te encaminhar para um médico de cuidados paliativos, o paciente mesmo não quer, porque ele tem uma interpretação muitas vezes de que ele não vai ser tratado. Tá. Então, eu acho que tem um preconceito contra o nome, que é interessante a gente comentar, e tem uma outra questão que é o seguinte, existem dois momentos assim grandes que a gente pode separar da questão de cuidados paliativos. Um que todo mundo vê, que é mais claro, que é cuidados de fim de vida. Quando a pessoa está morrendo, em que a morte é um evento esperado para breve ou muito breve, e o que você pode fazer para aliviar o sofrimento desse paciente ou desta paciente e da família e dos amigos que estão ao redor neste processo de morrer. Então, são cuidados de fim de vida. Outra parte dos cuidados paliativos, que aí é muito mais extensa, é quando o paliativista ou quando esse profissional com essa capacitação e treinamento, ele entra e auxilia no cuidado geral do paciente. Então, você estava citando, por exemplo, o caso de câncer, né? Tá certo? Então, muitas vezes durante o tratamento de um paciente com câncer, o próprio tratamento em si leva a uma série de par-efeitos, como, por exemplo, a alteração que a gente chama de polineuropatia, uma alteração da sensibilidade induzida pelas drogas quimioterápicas, o paliativista, ou o próprio oncologista, ou o paliativista, pode atuar mitigando isso. A fadiga, o cansaço, o paliativista pode ajudar nisso. O paliativista pode entrar e discutir com o oncologista ou com qualquer outra. Isso não é só ligado à área de oncologia, isso está ligado a toda a medicina como um todo, porque com o avanço tecnológico,
com a capacidade da gente manter as pessoas vivas, por exemplo, terapia intensiva, que é a minha área, a gente mantém as pessoas vivas por muito tempo. Mas eu tenho certeza que aquele paciente não vai sair da terapia intensiva ou não vai ter alta hospitalar. E a gente fica tratando o paciente um dia, 2 dias, uma semana, 15 dias, um mês, enfiando tubo, traqueostomizando, enfiando tubo na barriga, na traqueia, dialisando, furando. Sabendo que não vai adiantar nada aqui. E esse paciente, então, seria perfeito para cuidados paliativos? Você entra numa lógica de cuidados paliativos, numa discussão de cuidados paliativos que vai entender o desejo daquele paciente, se ele puder expressar a opinião dele ou através da família, o que ele gostaria que fosse feito. Respeitar os limites desse tratamento. Tem gente que quer tratar a despeito de qualquer coisa, o tempo todo. E tem gente que pede, eu não quero ser entubado, eu não quero ficar numa máquina artificial. Eu tinha um acordo com meu irmão, era assim, não desliguem as máquinas. A gente tinha combinado, você não deixa desligarem as minhas e ele não deixaria. Ele morreu de outra coisa, mas enfim... Então, tem gente que não quer que desligue as máquinas de jeito nenhum. E tem gente que não quer entrar nas máquinas. Exatamente. Então, a equipe de cuidados paliativos, muitas vezes, a partir da percepção da equipe que está cuidando, dos intensivistas, por exemplo, que aquele doente dificilmente vai sobreviver, ou de um questionamento da família, ou da própria equipe, eles entram e discutem isso. Então, como a gente vai fazer nessa circunstância? Vai desligar as máquinas? Ou não vai colocar nas máquinas, ou não vai deixar desligar as máquinas? É sempre hospitalar o cuidado paliativo? Não, muito pelo contrário. A questão hospitalar, ela é muito pontual. É claro que, de novo, é uma gama muito grande. Para algumas circunstâncias de doenças mais agudas, como, por exemplo, um politrauma muito grave, um doente que tem uma degeneração cardiológica, uma doença pulmonar avançada, em que ele acaba culminando em ir para o hospital, muitas vezes essa discussão se dá em âmbito hospitalar. Agora, outras doenças crônicas... Alzheimer? Alzheimer é um excelente exemplo em que o paciente vai deteriorando ao longo de um tempo. De muitos anos? De muitos anos e num determinado instante. Por exemplo, tem um fato verídico extremamente interessante, que inclusive é um marco nos cuidados paliativos, que é do Papa... que ele teve uma doença, ele tinha um Parkinson que degenerou. João Paulo II. João Paulo II. E que, num determinado instante, ele já não conseguia mais engolir. E foi proposto que ele fosse gastrostomizado, ou seja, fosse feito um furo no estômago dele, ele fosse alimentado. Ele se recusou, dizendo que aquilo não era uma coisa natural e que ele não ia ser alimentado artificialmente e que ele morreria naturalmente quando assim fosse, ele não tivesse mais capacidade de deglutir, engolir e tivesse uma complicação por conta disso. Isso marcou, o João Paulo II era polonês. Na Polônia teve uma mudança radical da percepção dos cuidados paliativos a partir desse comportamento do Papa. É isso que eu gostaria de saber, se o protocolo, ele segue um olhar em relação à morte e a esse tipo de tratamento de modo universal ou se isso é cultural. Por exemplo, a nomenclatura paliativo, quando a gente usa, já é toma isso, que isso é um paliativo. E o paliativo é algo que não vai, inicialmente, funcionar, não é? Quer dizer, o sentido, a carga de o paliativo tem a característica de amenizar. Ela ameniza, mas ela é algo que não vai efetivamente resolver. Aí pergunto eu, isso é cultural? Isso esta nomenclatura é usada aqui, de paliativo? É usada na Polônia como paliativo? O nome é universal, palliative care. Ele tem o mesmo sentido, mantém. Mas você colocou uma coisa muito interessante, é a percepção cultural. Então, olha só que coisa interessante. Eu digo cuidados paliativos e você percebe, se eu estou recebendo uma coisa paliativa, isso não vai funcionar. Não é isso. Não é isso. Tá certo? O paliativo, ele ameniza, mas muitas vezes ele o que eu estou dizendo é o seguinte, a medicina não vai te curar, não vai reverter a sua situação original. Um Alzheimer que vai progredir, um câncer que eu não posso mais curar, uma doença, uma cirrose intratável. Enfisema. Um enfisema intratável, que eu não vou transplantar o pulmão, não posso fazer nada. Várias circunstâncias diferentes. Eu não vou te curar, mas eu posso te ajudar, eu posso te tratar
não no sentido de dar uma droga específica para tratar a sua doença, mas entendendo você como um ser humano, com as suas necessidades, com as suas peculiaridades, a sua família, tanto que a definição de cuidados paliativos envolve a questão física, a questão psicológica, a questão social e a questão espiritual, tá? Entender você e te ajudar e te tratar, entendendo e te ajudando a entender que a morte é um fato inexorável para todos nós. Nós não conseguimos cientificamente reverter esse ciclo natural da vida. E que eu vou oferecer a você um tratamento, eu vou te tratar, e que vai mitigar o seu sofrimento. Você não vai sofrer, ou vai sofrer menos. Vai transformar a sua vida numa vida melhor. Vai transformar esse processo, esse momento da sua vida em menos sofrimento, numa coisa melhor. E só um complemento, tem trabalhos muito interessantes mostrando que quando o paliativista ele começa a tratar um caso de câncer, junto com o oncologista, ou seja, eu tenho a visão do oncologista e eu tenho a visão do paliativista. Os dois começam a tratar juntos, a sobrevida do doente é maior do que quando eu não tenho paliativista. Muito legal. Porque muitas vezes o paliativista evita que sejam feitos tratamentos que aumentam o sofrimento, aumentam o desgaste e, em última instância, aquela pessoa acaba encurtando o tempo de vida dela. Muito legal. Porque equilibra as duas. Quer falar? Quero. Porque agora... Não, umas 2 experiências que eu vivi, né? Quando a minha mãe, já faleceu há 40 anos, ela teve um câncer, o médico todo dia ia lá, ia vê-la todo dia, ia vê-la e tal. E teve um dia que não foi, faltou. E no outro dia ele veio. E a minha família, tem gente de uma família muito ligada à religião, então, aquelas coisas de rezar. E ele apareceu e falou comigo assim, ela está bem pior. Não entendi isso. Não, sua mãe está bem pior da última vez que eu a vi. A última vez foi anteontem. Só para subir comigo lá para conversar um pouco. Subimos ao meu apartamento. Eu falei, o que o senhor está fazendo? O que está vendo? Não, eu estou tentando criar uma maneira de dar um tempo maior de vida para sua mãe, para vocês não ficarem sofrendo tanto assim, entendeu? Porque eu perguntei, o senhor acha que ela vai melhorar? Não. Então isso é bom para quem? Para mim é péssimo. Para mim é um horror ver alguém sofrendo. Ele disse, o que o senhor está fazendo simplesmente é um atentado à ética da vida, entendeu? E eu quero pedir ao senhor o seguinte, eu não quero que minha mãe sofra, claro, não quero que minha mãe sofra, mas eu não quero também esse padecimento de ficar esperando 3, 4, dando uma sobrevida, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano. Sem nenhum tipo de benefício na vida dela. E o que aconteceu agora comigo? Uma coisa puxa a outra. Minha irmã eu perdi há 3 semanas atrás, 3 meses atrás, uma irmã. Agora eu sou o único da família dos filhos que está vivo. Minha irmã teve um AVC hemorrágico. Era grave. E ficou 8 meses no hospital, entendeu? Sofrendo. Aí eu voltei... Desculpa, tenho que dar exemplo da minha vida, não tenho outro exemplo a dar. Aí eu tive um câncer, quando você me perguntou como estão os seus cachinhos, você não ouviu bem a resposta, eles foram com o câncer levou. Porque eu tive 2 cânceres de mama, retirei as 2 mamas. Eu só disse com um médico muito confiável, eu não quero sofrer. Eu não quero sofrer. Sofrimento não está na minha linha de atuação. Entendeu? Eu sou um péssimo ator diante daquela figura do texto que vem com a morte com a foice, né? Aquela foice, né? Sou péssimo nisso. Eu não quero sofrer. Não, você não vai sofrer nada. Você vai sofrer se sobrevier um trauma por você ter perdido uma parte que você costuma expor numa praia, não sei o quê. Assim, doutor, como é que eu posso ajudar isso? Aí esse negócio paliativo que você falou. Ele disse, olha, você é uma pessoa pública, você pode sim
ajudar. Então, me propus o seguinte, doutor, eu posso citar o seu nome? Porque nessas entrevistas que eu dou, a gente fala muito da vida pessoal e eu queria alertar para uma coisa que eu fiquei enlouquecido, é que as pessoas com quem eu falava, que não sabia, câncer, mama, câncer de mama, né? Em homem, tem isso. Então, essa ignorância sobre o assunto, ela faz com que eu sistematicar, não estava nada combinado falar sobre isso, né? Não estava não, a ideia não era essa. Né? Mas enfim. Aí eu disse assim, bom, então vamos em frente. Sempre que eu der uma entrevista, se eu puder falar nisso, eu vou falar o seguinte, os homens, quer dizer, a humanidade, as mulheres são mais sensíveis ao toque de mama. Ela fazer o próprio toque de mama, se ela descobre um carocinho, vai correndo. E o homem nem pensa nisso. E de repente... Não sou mulher, não sou o quê. E não fez aquilo que eu tinha feito antes. Eu passava, não sei que coisa estranha essa bolinha aqui, que coisa estranha. Aí eu fui procurar um dermatologista que disse, não, isso não é nada, não. Não vejo nada sério. 2 meses depois, essa dorzinha, que não era nada séria para ele, começou a me incomodar. Aí eu fui a um oncologista, fiz a biópsia, etc. Tirou para lá, câncer, opera, tem que operar. Isso foi quando? Isso tem 3, 4 anos, sei lá, eu não sou muito bom de deixa eu ir para o intervalo, na volta a gente continua. Tá ok. Tá bom? Vamos lá para o intervalo, a gente volta já já com mais Sem Censura. Voltamos com o nosso Sem Censura. Camila, então. Temos perguntas aqui, uma delas é da Vivian. Ela pergunta se existe alguma instituição, hospital específica para cuidar dos paliativos, no Brasil ou no Rio de Janeiro? Existem pelo menos 2 centros, por exemplo, o Hospital de Câncer 4 do INCA, o HC4, é um hospital só de cuidados paliativos. Existe uma instituição privada chamada Place, que faz cuidados extensivos para doentes crônicos e também aplica cuidados paliativos. E, teoricamente, todos os hospitais deveriam ter equipes de cuidados paliativos. Infelizmente, não é uma realidade brasileira. Hoje, 70% dos hospitais americanos têm equipes de cuidados paliativos, 90% dos hospitais europeus e menos de 10% dos hospitais brasileiros têm equipes de cuidados paliativos. Essas coisas estão começando, né, aqui, mas enfim, o importante é que... Tem instituições, tem, né? Em tese os hospitais têm, e a maioria dos hospitais tem pelo menos gente interessada em que isso pode ser discutido, com certeza. Eu vou sugerir aos telespectadores que a gente continue conversando no Facebook, depois das 5h30. Aí a gente vai ter mais tempo um pouquinho. Eu queria falar agora, Hermílio, do filme Timoneiros, vamos lá. É um documentário, né? Eu atuei durante algum tempo na escola portátil de música e eu tinha uma oficina, que chamava Oficina de Coisas, onde a gente tratava exatamente de pegar um assunto e fazer com que esgarçasse, ele trouxesse, sabe, mexesse com a imaginação, com a memória, enfim. E nesse curso eu tinha um aluno que era excepcional. Descobri dele um grande músico, também um belo poeta, e um ser humano incrível. Inclusive, agora mesmo, vou poder falar isso, ele está cuidando praticamente de dar uma sobrevida a um compositor maravilhoso. Elton Medeiros. Vidal Assis esteve aqui. Exato. Então, o Vidal Assis é um exemplo bom de um cara que atua nessa área, entendeu? De ser um cara que ele interage com as pessoas e na hora do sofrimento ele aparece realmente com... Olha, vamos conversar. Segurando a mão, né? Segurando a mão. Segurando a mão. Eu confesso que eu não sei fazer isso. Eu não sei. Mas sabe fazer muitas coisas, né? Seria bom que essas coisas que eu consigo fazer, elas fossem revertidas para uma música. Mas é um sonho meu que eu não consigo. Mas às vezes eu leio assim em jornais, quanta gente bonita, esse jovem, pensando dessa forma, indo levar paliativos, tipo vestir-se de palhaço, que foi visitar crianças.
eu não saberia fazer isso, porque na hora que eu fizesse isso, ia chorar, porque eu posso ter de criança doente. Mas é uma coisa bonita. É uma atitude correta, né? É dar no final de vida. Agora, o que eu sou contra, entendeu? É você prolongar inutilmente uma vida que não tem jeito. Aí fala, você está a favor da eutanásia? Não, eu quero discutir eutanásia um dia sim. A eutanásia não é um horror, né? A palavra eutanásia, eutunásia, é uma coisa horrorosa. O som é ruim, som é complicado. É ruim. Então, voltando ao que você perguntou. Então, fizeram um documentário. Sobre você e a sua vida. Sobre mim, sobre minha vida e da vida dos outros também. Dos outros também. Porque eu tive a sorte de ter gente maravilhosa que me impulsionou na minha carreira. Gente feito Mozart Araújo, entendeu? Feito Luz Rangel, feito a Linda Batista, cantora, feito a Zezé Gonzaga, feito Elisete Cardoso, minha querida, feito minha mãe Clementina de Jesus. Essas pessoas todas moldaram o meu caráter, me fizeram, e esse é o tema do filmete, né? Sempre perguntam assim, por exemplo, me irrita bastante isso, não pergunte não, viu? Como é que você escreveu a Clementina? Eu não descobri nada, E o tema é esse do documentário, é falar sobre a arte de prestar atenção. Você passa por uma coisa muito boa, entendeu? Que está acontecendo na rua, né? E aquilo você Eu tenho um trecho do documentário. É o trailer, não é? Não é, É o Eliana? trailer. Vamos ver? Passa aí, Daniel, porque aí mostra até o Vidal Assis, eu acho que está no trailer. A gente vai ver. Uma participação não especialíssima do Vidal. Ó, é ele ali, não é? É. Essa viagem que faz o mar em torno do mar. Meu velho um dia falou, com seu jeito de avisar, olha, o mar não tem cabelos que a gente possa agarrar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele que me carrega como nem fosse levar. É ele que me carrega como nem fosse levar. Tá muito bonito. Eu gostei muito, foi uma boa descoberta essa do Hermínio Cantor. Mas aí, Eliana, você que fez o roteiro. Foi dificílimo lidar com o Hermínio? Não, o Hermínio é isso que vocês viram, né? É isso. É isso. É isso. Ele é múltiplo. E esse filme tem a direção do Pedro Murad, tem o Vidal Assis, que tem uma participação especial. Ele estava ao violão nesse Estão filme. ali na salinha do lado. E o filme se passa dentro do apartamento do Hermínio. E o Hermínio não se preparou para a gente. Ele não botou um fraque, ele não trocou. Não pensou nem 5 minutos no que ele ia dizer, né? No que ele ia dizer. Ele nos esperou generosamente, nos aguardou. A barba estava por fazer. Ele estava despojado na intimidade da casa dele. Não, e aquela casa que tem uma cozinha deliciosa. É Lúcia, não é que ela chama? Lúcia. A Lúcia está no filme. Está no filme? Está no filme. E aí ele nos fala dessa memória dele, né? Deixa eu só contar uma história para todo mundo, porque todo mundo sabe que o Hermínio é uma pessoa muito procurada por jornalista. Então, tudo quanto é jornalista vai na casa do Hermínio. Ele sempre recebe com bolos, cafés deliciosos, que a Lúcia faz, evidentemente. E ele sempre empresta filme, fala não sei o quê, discute, conversa, sempre. E isso tem pelo menos 50, 60 anos que ele faz isso. Não, é bem Ele isso pode mesmo. reclamar, dizer, não vou contar de novo como é que eu descobri a Clementina, mas ele fala. E são ambientes, espaços, em especial o escritório do Hermínio, onde passaram todos esses amigos dele, né? Que amigos? Cartola, Elisete, o último aniversário do Cartola, todos os petiscos e doces a Lúcia fez em verde e rosa. Olha. Sabe?
Então, é um filme que mostra... Eu acho que é um filme tocante. É um filme que não tem nenhum tipo de uma estética exterior, uma iluminação que provocasse. Não, é a luz natural que entrava pela janela da varanda do Hermínio. E o Hermínio conta, sem dor, as lembranças dele com os amigos dele, parceiros, os afetos. É muito bonito. Hermínio, o que você fez de todos os discos, CDs, aquela quantidade de arquivos gigantescos, 250, maior do que o Museu da Imagem do Som? Cadê aquilo tudo? Onde é que está? Aquilo tudo eu doei. Eu doei toda a minha discoteca para o Museu da Imagem do Som. Eu doei todos os livros de música e muito DVD para a Escola Portátil de Música / Casa do Choro, que é um projeto maravilhoso, que é tocado pela Luciana Rabelo, pelo Maurício Carrilho e pelos irmãos. Enfim, é uma coisa muito bonita, muito, muito bonita. E eu também doei, eu penso o seguinte, nada disso vai no caixão. Né? Do mundo samba. Nada se leva, né? Aquele filme leva, né? Então, realmente, assim, isso aí não tem nenhum... Eu já li todos os meus livros, já ouvi todas as músicas que eu deveria escutar, vou ouvir o que está vindo por aí, vou prestar atenção, a arte de prestar atenção, entendeu? Essa arte de prestar atenção, que é tema do documentário, inclusive se encaixa bem até com o próprio Vital, porque, na verdade, Vital se aproximou de mim num dia de tumulto na escola, muita gente em cima de mim e tal. Ele veio falar comigo, não é que eu não desse atenção, eu não tinha mais como me, né? Se recusar, né? Recusar, não podia. E fiquei um bom tempo procurando quem era aquele rapaz que procurou, porque estava tão interessado em falar comigo, e finalmente ele apareceu. E deu no que deu, que é um menino que tem um talento incrível, um cantor de uma voz linda, um compositor de primeiro, um músico. Né, Mário Sérgio, você conhece o Vidal, coisa bonita que é. É um ser humano lançamento quando vai ser, que pois dia, etc. Vai ser eu vou agora, pegar aqui. Pega a cola. Dia 28, né? Dia 28 de março. O que é dia 28 de março? Dia 28 na Casa de Cultura. Tem alguma efeméride nesse dia? Alguém faz anos? Esse rapaz aqui. Este ano aqui vai fazer 83 anos de idade, agora dia 28. Vai ser às 19h30 na Casa de Cultura Laura Alvim. A roteirista Helena Monteiro, o filme é do Pedro Mural e a participação do Vidal Assis. Não tem uma outra sessão depois? Tem, são 2 sessões. E é bom que se diga, agora eu vou pegar minha cola. É o e-mail é só ligar, qualquer pessoa que queira estar junto e festejar com o Hermínio, é só mandar o e-mail confirmatimoneiro@gmail.com e escolher uma das sessões. Uma é 7h30 e outra é 8h30. Maravilha. Só vai estar no Laura Alvim, vai entrar em circuito nacional? Como é que vai ser? Isso mais para frente. Tá. Agora, essa amizade entre o Hermínio, o Vidal, o... Pedro Moraes. Não, o Elton Medeiros, porque Elton. É parceiro, né? Parceiro. São todos parceiros. E aí eu aproveito também para dizer que vem um filme também com Elton Medeiros, direção do Pedro. Você agora virou Murad. cineasta, eu madame. Agora estou, Ai, que coisa ótima, Eliana. Isso então é bom, vem, né? Vem aqui sempre. Caramba, ótimo, Eliana, tudo a ver. Não é? Muito eu bom. Estou adorando. O cinema é uma loucura. É uma beleza. É uma beleza. Então tá, todos lá, dia 28. Parabéns, Hermínio. Agora, você lembrou onde é que foram as coisas. É bom dizer, foi para a escola, foi para o Museu da Imagem do Som, uma parte foi para a Escola Portátil de Música, meus livros, todos os meus livros sobre música, inteira, uma biblioteca foi inteira para a Casa de Música. E vai agora ir à Mediateca. Maravilha. Ou seja, tudo aquilo que eu produzi aqui nesta casa, ou que produziram sobre mim, então tudo isso que não cabe no caixão, a gente não cabe no caixão, você faz muito bem, põe em outro lugar. E multiplica, o que é importante, multiplica a informação, amplia a informação. É isso que eu acho que é o dever artístico, político, artístico de um poeta, compositor e brasileiro. Dessa qualidade. Vamos lá, Gustavo, você tem 35 anos já
E a gente está falando de coisas que você passou de uma forma muito ao oposto de tudo isso que a gente está falando. Você passou de uma forma muito violenta, muito rápida e sem ter condição psicológica nenhuma de enfrentar. Foi isso? Foi... Começou a primeira experiência, assim, que teve uma coisa engraçada, né? Porque tinha o meu avô paterno, andava já um pouco doente, e aí tava eu, ele e a minha avó na casa deles, e aí meu avô foi tirar o cochilo que ele tirava toda a tarde, e tava eu e minha avó. Alguém ligou procurando pelo meu avô, e ela falou, né? Acorde seu avô, por favor. E eu fui acordar meu avô, ele não estava roncando, eu já estranhei, que era um sono que a gente escutava de qualquer lugar. E aí eu sacudi meu avô, eu tinha 8 anos, e eu falei, cara, eu já ouvia que ele não estava muito bem, já entendi aquilo ali. Eu lembro que eu botei o dedinho assim no nariz dele, para ver se saía um ventinho ali. Eu falei, putz, meu avô morreu. E aí eu fiquei sem saber o que fazer. Minha avó, anda, chama seu avô. E eu assim, cara, o que eu faço? E aí eu saí pra sala e falei, vó, meu avô não tá acordando. E aí ela se tocou, ligou pro meu tio, e aí passou uns 10 minutos, estavam todos os adultos da família na casa. E eu vivi aquilo, eu mexi no meu avô, botei o dedo no nariz, e aí quando chegaram assim, ó, sai que aqui não é lugar para criança. Eu falei, pô... Você, eu né? Fui Você quem atestou essa morte aqui agora, e aí me tiraram e não me deram muita explicação, tava aquela comoção, e depois de 1 hora aquele tumulto vem e dão aquela explicação, seu avô foi pro céu, minha família católica, assim, eu falei, bom, não me parece a experiência, assim, tá meio mal contado isso, do jeito que eu não estava entendendo aquilo, era uma alegoria, e para o céu era eu acho que assim, com a religião tem uma coisa de... poucos adultos acho que compreendem totalmente a religião, uma criança ainda entender essa alegoria, foi para o céu, achei que foi, na época eu já senti que eu estava sendo meio deixado de lado do assunto. Você tem razão, você sabe, minha filha tinha 4 anos quando ela pegou o avião pela primeira vez, ela olhou para mim e disse assim, cheio de nuvem, né? Onde estão os mortos? Porque estava procurando todos os mortos que deviam estar ali no meio das nuvens, né? E aí depois eu tive a experiência com meu pai, que foi... Aí foi depois? Foi depois, eu já tinha 13 anos e foi assim, aí foi mais violento porque era o meu dia, meu pai bem, ele era separado da minha mãe, a gente fazia aquele revezamento, né? E esse dia eu não estava na casa dele, mas ele lembra que ele foi deixar minha irmã em casa, a gente deu tchau, tchau, tchau. Foi para casa dele e ele teve um infarto fulminante com 44 anos. Assim. Então foi de madrugada, eu atendi o telefone, que era a minha tia, falando que, ó, que chama sua mãe, aí foi aquela coisa sem estar preparado, né? E aí também, né, as pessoas na melhor das intenções, cada uma com a sua teoria, com a sua fé, vem dizer alguma coisa para te... Mas parece um pouco sempre... seu pai foi para lá, seu pai foi para cá, seu pai foi para isso, e assim... Naquela época dava uma impressão quase assim de abandono. Foi para lá? Por que foi para lá? Não, vamos falar, morreu. Tipo, como vai ser para agora, né? Eu lembro que as pessoas que se preocupavam mais em tentar achar uma explicação para consolar, para falar assim, não, ó, tranquilo, do que falar da morte abertamente e dar aquele suporte assim, ó, a gente está aqui, vida que segue, né? E aí depois de muito tempo, vivendo outras experiências com pessoas próximas e tal, eu tive a ideia de escrever um livro para falar assim, cara, como eu gostaria que tivessem Mas você é falado escritor, a tua ideia... Eu trabalho muito tempo como redator publicitário e aí depois de um tempo eu comecei a escrever livros, lancei o primeiro em 2014, que se chamava O Menino que Tinha Tudo, depois participei de alguns livros de contos e esse foi meu segundo infantil, que com ilustração da Fran Junqueira também, que eu acho que é lindo, né? Faz a história ser contada ainda de jeito mais legal. E aí foi isso, foi assim, não é um livro, ele fala... Eu tinha medo de agredir algumas pessoas mais sensíveis ao tema da espiritualidade, porque ele passa, assim, perto de falar um pouco de religião, mas tem uma moça que tem um perfil no Instagram muito legal que chama Contando Historinhas, que ela lê livros para o filho dela.
E ela fez uma resenha, ela faz resenha dos livros. E ela fez do meu livro, e na época ela falou, eu tive medo quando eu abri, porque ela é uma pessoa religiosa, e eu tenho uma fé aqui em casa, e eu fiquei com medo de ler isso para o meu filho. Então ela leu, depois leu para o filho. E ela adorou, falou que... Assim, eu me senti muito bem, porque eu falei, bom, consegui falar desse tema, passar um pouco sobre a questão da religião. O tom tá certo, ele fala, ele vai procurando onde está meu pai, porque é uma pergunta real para o personagem, né? Aí a pessoa diz, não, talvez ele tenha reencarnado, tem uma história de reencarnação. Aí ele fica procurando o que é. Ele começa primeiro, a mãe diz, seu pai foi para o céu, aí ele faz uma pipa para tentar conversar com o pai, a pipa voa, ele chora, chega um outro adulto, e aí... Não, seu pai pode ter virado já um outro bebê. E ele vai numa maternidade, entra ali onde tem a parte ali do recém-nascidos e tenta perguntar para todos os bebês se algum é o pai dele. Aí ele é expulso, aí tá triste, chega uma outra pessoa e diz, não, seu pai pode ter virado até uma formiga. E aí ele mete a cara num formigueiro e pergunta qual formiga é o pai dele. Aí toma uma mordida e fica chorando de novo, né? Até que chega um outro adulto que não tem uma resposta pronta. E aí eles têm um diálogo que leva o menino, assim, não é agora tá tudo ótimo, assim, agora daqui eu vou, Até que ponto você está aí nessa história? Porque eu não sei o seu primeiro livro, que eu não entendi direito o resumo. O menino que tinha tudo? O menino que tinha tudo. Porque parece que aí há uma perda, que é a perda do seu pai, né? E aí parece que a dor impulsiona você para a literatura, seria isso? Acho que a dor impulsiona para a poesia, para a literatura, para a música. Assim, até para a medicina, não é não, Eduardo? Até para a medicina. É muito interessante que, se a gente olhar bem, é o próprio tema da lógica de cuidados paliativos, que é a dificuldade da gente lidar com a morte. E isso fica muito patente quando vai se lidar com uma criança, né? Então, é isso, seu pai foi para o céu, ninguém explica. E a criança tem uma maneira totalmente diferente de ver. Ele vê, talvez ela veja com muito mais naturalidade algumas questões do que a gente imagina, né? E aí, como você aborda isso? É a mesma coisa que a gente tem depois de adulto, todo mundo mais velho, cheio de tecnologia, e às vezes profissionais de saúde. Como eu vou não lidar pós-morte, mas pré-morte? Como eu vou abordar esse assunto? Como a gente vai discutir isso? Que é uma coisa que todos nós sabemos que vai acontecer e ninguém quer falar. E por isso que eu acho que o livro fez sucesso com muitos conhecidos adultos, assim. Na época, uma grande amiga minha tinha perdido o pai há pouco tempo, assim. Eu nem sabia, a gente estava um tempo sem se falar. E ela ficou bastante tocada, assim, porque eu acho que todo mundo, no final, fica com esse... que passa por isso mesmo, o novo fica... Esse assunto não fica bem resolvido para ninguém, Todos nós né? perdemos pessoas. Pois não tem jeito, ninguém passa pela vida sem perder alguém. Então... E com a criança eu acho muito difícil, assim. Eu acho que... Óbvio que a questão de fé, por exemplo, é importante, tem que respeitar todas, mas são conceitos que eu acho que, apesar de serem da fé, você ter que crer, você precisa estudar, você precisa aprender alguma coisa, você precisa ter algum grau de maturidade para entender o conceito que está ali, que o céu não é o céu que passa o avião, que... Então, para uma criança, eu acho que tem que ser um... Não, foi muito lindo. Esse oriental, porque ela desenhou como se fosse oriental. Sim, pegou a Fran desenhou... Muito fofo. Resolveu bem. Muito bem. Me diz uma coisa, já lançou? Lancei tá em cartaz no final do ano passado. E está em livraria. Está em livraria. Está também no site da Editora 8,5, que acho que é onde é o lugar mais fácil de achar. Mas também está cada vez mais chegando em mais livrarias. Que legal. Assim. Muito bom. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já já. E estamos de volta. Deixa eu passar a palavra. Camila, então. Olha, a Luísa de Carvalho, ela comentou dizendo que está ansiosa para ver o filme do Hermínio. E o Ulimar Amaral, ele pede para repassar o e-mail para agendar o documentário, porque ele é um grande admirador do talento e da criatividade do Hermínio. É agora? Isso. Então, digo agora. Confirma é simples. Confirma timoneiro@gmail.com. E aí escolhe a sessão. Beleza. Muito bom. Olha só, vamos conversar um pouquinho com a Cecília e com o Mário, que está ali. Mário, tudo bem aí? Muito bem.
Que bom, que bom. Ficamos felizes com isso, né, Cecília? Só que você tem que falar no microfone. Ah, sim. Tá? Claro. Vê se... Vou pedir para o André ligar o microfone. Como é que fala Stanzione? Porque Stanzione é italiano. É italiano, napolitano, né? Pois é, mas aí a Argentina tem uma facilidade com o italiano que o brasileiro não tem tanto. Será? Eu acho, claro. Vocês falam italiano de nascença. Sei lá, tem muito sobrenome italiano lá, mas aqui também. Não tem? Aqui também não, tem. vocês falam melhor. Tem mais a ver com o espanhol. Mas o brasileiro fala muito bom português. Como é que essa história de brasileiro entrar em contato com a música argentina, esse contato que vocês dois fizeram, como é que foi? Muito interessante, né? Porque tinha um site numa época, não sei se ainda tem, que se chamava MySpace, que era só de música, né? Aí eu, ouvindo um pouquinho de tudo, encontrei a música do Mário Seve. Tá. E fiquei abismada. Tá. Achei das coisas mais lindas que eu tinha ouvido na vida. Aí a gente entrou em contato, bom, enfim, a história é longa, e começamos a compor juntos, na distância mesmo. Mas eu estava vendo que você já se apresentava em Porto Alegre, você já tinha algum contato com o Brasil, não? Na verdade, foi nessa... sim, porque eu cantava lá com o Xango Farias Gomes, que era o chamado pai da renovação da música argentina, né? Música popular argentina. E a gente foi para Porto Alegre, fez concerto, e ele tinha muita familiaridade com a música brasileira. Então a música brasileira é uma coisa que você ouvia? Sim, e argentinos amamos Brasil, e a música brasileira é uma referência, um referente mesmo. Mais do que a gente ouve a música argentina, Mário? Olha, eu creio que sim. Eu creio que a gente falta para nós ainda um olhar aqui por volta da América do Sul. Na cultura porque da eles todos falam espanhol, a gente fica um pouco isolado, você acha que é isso ou não? Eu acho que é aquilo que o Hermínio estava falando, a gente tem que buscar, observar. Prestar atenção. Prestar atenção. A arte de prestar atenção. A arte de prestar atenção e ter que exercer isso. E sair da nossa zona de conforto um pouquinho. Então tá, então qual foi a tua história em relação a Cecília? Sim, ela nesse site ela fez esse convite e a gente, até eu tenho uma história com o Hermínio, eu muito pequenininho, estive aqui nesse estúdio, nessa televisão com a Elisete Cardoso, na casa do Hermínio. Caramba! E eu sempre me apaixonei pelas cantoras intensas, assim, as cantoras que... Ah, quer dizer que Cecília é uma cantora intensa. Sim. E aí eu falei, veio aquela fotografia, assim, mais uma bonitinha que mandou um convite naquela época. Aí quando eu vi a voz, assim, eu me apaixonei pela voz, né? E compus um tango para ela. Compus um tango, que eles chamam de aire de tango, né? Porque tango, para mim, era um tango. E fiz, mandei, falei, compus um tango para você. Ela não deu a mínima bola. Eu falei, você quer que eu mande? Você quer que eu... Você quer que eu mande essa música para você, que eu grave na flauta? Ela falou, manda uma partitura. Aí eu falei, nossa, uma cantora caramba! Aí arrasou, hein? Uma cantora que pede uma partitura, aí eu falei, não vai dar certo isso. Impressionou. E aí eu mandei a partitura, 2 dias depois veio a letra desse tango. E que deu nome ao nosso primeiro disco, né? Canção Necessária. E como falávamos que a dor é inspiradora muitas vezes, eu estava num momento da vida que a gente sempre vai tendo altos e baixos, e fiz a letra desse tango em 10 minutos. Foi assim, um desabafo, né? Então mandei para ele e começamos uma parceria que até hoje dura. Que coisa já linda. Deu um CD, Canção Necessária, e deu esse DVD Samba Errante, porque durante muito tempo eu fiquei com um pé na Argentina, um pé no Brasil, errante pela vida, compondo canções, e acabei morando aqui. E agora a gente vai ter o quê? A gente vai ter o lançamento do CD, a gente vai ter um show, o que a gente vai ter? Vamos ter o lançamento do DVD Samba Errante. Que é esse aqui. Isso, com produção da Cine Viola. Gente, tem muito músico ali, é impossível lembrar de tudo, de todo mundo, né? Não, tudo bem, vocês dois já estavam coisa, a gente vai... Tá. Com o tempo a gente vai consultando. Mas, enfim, vai ser na Casa do Choro, o dia 29 de março. Aqui na Rua da Carioca. Rua da Carioca 38. Agora, na quinta-feira, 29 de março, 7 da noite. Então, a gente tem que ir no dia 28 na Laura Alvim. Na Laura Alvim, depois no dia 29 a gente vai no lançamento do DVD de vocês dois. Combinado. Que horas vai ser? 7 da noite, 19 horas, que é um número que para mim fica difícil de falar. Então, falo 7 da noite. Vocês, em princípio, viajam um pouco com esse show, não? Sim, já fizemos muita turnê com Como é que a gente diz disco. espanhol?
Como é que se diz em espanhol? Não é 7 da noite? Não, em espanhol é 19 horas, 19. que para mim o 19, esse som para mim é um trabalho. Então falo 7 da noite, todo mundo para entende. facilitar. Tá. Não se diz 7 da noite, não. A las 5 da tarde. Não tem isso? 7 é tarde ou é noite? Ah, não importa. Não importa. É outro Nesse programa horário para lá. discutir. Aí vocês vão viajar pelo Brasil ou não? Talvez depois desse show, naquele show vamos estar com o Alceu Reis no violoncelo e o Adriano Souza no piano, então vai ser um luxo. Viu como a gente acaba falando das pessoas? Claro. Vocês não querem cantar para a gente já poder Queremos. ter uma ideia? Podemos. Então vai lá. Você tá sem microfone, deixa eu aproveitar e me despedir então do Gustavo, do José Eduardo, do Hermínio e da Eliana, pedindo para todo mundo ir junto comigo para o Facebook. Tá bom? Vamos lá. Amanhã a gente volta às 5h30 no que concerne o programa. O Facebook continua. E a gente vai ouvir Cecília e Mário Seve cantando. Vamos fazer um huayno, que é um gênero argentino. do Ah, norte não da vai ser o Argentina. tango. Não, como a gente está em duo só, Tá. vamos fazer uma coisa que dê para fazer assim. É um huayno que geralmente se canta com caixa, que é um instrumento de percussão. Vamos fazer flauta e voz. Mais uma chacareira, vamos misturar 2 músicas. Bueno. Estamos ouvindo. Vou começar falando em português, o que eu vou falar depois, eu vou cantar em espanhol, Tá. né? Que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. Fala, ando chorando por dentro, embora eu ria para fora. Assim tenho que viver, esperando até eu morrer. Ando chorando para dentro, aunque me ría para afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Arriba de unos árboles cantaban unos pájaros, lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado. Una vez que te quise y tu mamá lo supió, fue porque yo le dije que te casabas con yo. Yo no ando porque te quiero, ni ando pa' que me quieras. Yo ando por andar de vicio, yo ando por andar nomás. Traigo charquita en mi pago, traigo ropa del chañar, traigo mistos de Santiago, remedio pa' todo mal. Caramba! Coisa linda! Maravilhoso. Que tal, Hermínio? Lindo. Uma coisa, lindo, né? Lindo, lindo, Tem lindo. essa coisa estranha, rascante, não É. tem? Tem um flamenco aí, não tem, não? Tem. Que incrível! Mas lindo, Cecília. Muito lindo. Muito obrigada. Muito lindo. Bela Nós já voz estamos no também. Facebook. Você não quer vir para cá? Agora estou querendo trazer o... Eu? Não, vem com o microfone. Vem com o tá. microfone, porque você está microfonada e aí você vem para cá. A gente dá uma apertadazinha aqui e aí você dá o microfone para ele. Tá bom. Porque aí você fala e você fala Beleza. com o microfone e pronto. A gente podia ter feito isso do começo, mas eu ia ficar muito apertada aqui. Ótimo. Calor humano. É. Temos vários comentários aqui. Um deles é pro Gustavo. O Marcos Ferrari, ele pergunta se nesse livro, Pra Onde Foi Meu Pai, se você nega a fé religiosa. Não. Na verdade, eu até sou agnóstico. Me considero um ignorante e tenho assim, uma coisa espiritual, mas eu não tenho uma religião. Eu acho religião importante. O que eu acho é que
de novo, né? Poucos adultos realmente têm um contato real com a fé. Então, assim, para uma criança, espera um pouco. Essa alegoria é muito complexa para uma criança, eu acho. Então, vamos falar da morte de uma forma mais natural, porque se infelizmente a criança teve que lidar com isso muito cedo, vamos lidar do jeito certo, né? E não colocar mais uma explicação muito difícil para ela absorver. Mas não é assim, em nenhum momento... E que acaba até afastando a criança da fé eventual. É, porque depois pode criar um rancor, alguma coisa, não sei, eu acho que a fé exige muito estudo, muita dedicação, assim, não é uma coisa, eu acreditei e pronto, assim, você tem que realmente contextualizar, estudar, se conectar com aquilo de verdade, né, para não virar uma fé meio aguada depois, né. E o Carlos Eduardo, ele pergunta... quais são os maiores desafios para o autor no Brasil? Ixi. Os principais, que desafios deve ter muitos. Bom, mercado literário acho que não anda fácil, né? Acho que as pessoas têm lido menos, assim. Então, a minha relação com a literatura eu não vivo totalmente da escrita, seria um sonho, mas então o desafio para mim é sempre... depois que você escreve, que já dá um trabalho, você achar uma editora, depois você tem que ter muita paciência, você também tem que estar muito aberto para escutar. Uma pessoa vai sugerir coisas no seu texto, você não pode ficar muito... Não toca nisso, né? Tem que estar tranquilo, ouvir e eu acho que é controlar prestar a ansiedade. Atenção, que nem é prestar atenção do Hermínio, né? Uma atenção de verdade, né? Pois é, e controlar a ansiedade, porque, assim, por exemplo, esse livro... Do dia que eu escrevi até o dia que ele lançou, deu acho que mais de um ano, assim. Vai pra gráfica, volta, faz... Então tudo demora, assim. A minha relação com a literatura não é 100%, não é meu ofício full time, assim, então eu não tenho o desafio de viver disso, mas o desafio de produzir, de fazer isso ficar pronto, acho que é como fazer um filme, gravar um disco, controlar muito a ansiedade, porque não é tão rápido quanto a gente gostaria. Tem uma dica de um livro aqui do Eduardo José Silva Campos. Ele falou que existe um livro sobre o tema de cuidados paliativos da autora Ana Cláudia Quintana Arantes. O nome do livro é A Morte é um dia que vale a pena ser vivido. É isso aí. Você indica esse livro? Esse livro é muito interessante, é muito bacana, vale a pena ler. Ela é da USP, se não me engano. E ela é uma médica paliativista, ela é ótima. Ela tem um monte de gravação, de vídeo na internet, vale a pena vê-la, ela é muito boa. O Vinícius Atílio, ele perguntou, José Eduardo, quais os principais desafios durante a recuperação do Herbert Viana após o acidente sofrido por ele? Você é médico do Herbert Viana? Não, eu fui médico, eu era o chefe da terapia intensiva do Copador na época. Por isso que ele perguntou, ele sabe. Do Herbert Viana, E, bom, eu não era o médico assistente dele, tá? É importante até entender uma coisa interessante. Como intensivista, a gente cuidou do Herbert enquanto ele estava dentro da terapia intensiva, quando ele estava criticamente enfermo, tá? Depois ele teve alta e o tratamento dele continuou no quarto e posteriormente continuou com reabilitação. Então, o que eu posso dizer para ele durante o período crítico que ele estava internado na terapia intensiva, foi a discussão de uma pessoa que tem um traumatismo raquimedular e vai ficar paraplégico, o que você vai fazer com essa situação, se ele vai andar, não vai andar, como é que ele vai se recuperar, um traumatismo de crânio, se ele vai ter vida de relação, se ele vai voltar a se relacionar, ele era um artista, então isso é uma preocupação gigantesca. E um detalhe muito interessante que a maioria das pessoas não sabe, acho que isso não é uma quebra de sigilo, quando o Herbert começou a se recuperar, quando ele voltou a falar com coerência, ele falava em inglês. Era super interessante. Ele não se comunicava em português. Ele se comunicou não na língua primária dele, mas numa língua secundária. E depois que ele voltou a falar português. Então, o cérebro tem coisas incríveis, né? Então, ele teve um período crítico, que ele ficou no CTI, ele ficou muito grave. Depois, no quarto, ele foi se estabilizando. E depois, a reabilitação dele, que está aí sensacional. Como você conviver com uma sequela e ter uma vida boa. Acho que são etapas diferentes do trauma. Uma fase muito aguda em que você luta para estar vivo,
depois uma fase de adaptação no hospital ali por um período e depois um longo período de recuperação e readaptação à vida dentro de E circunstâncias retomada da vida específicas. musical, Retomada da vida. inclusive, né? No caso dele, fala... Eu fui num dá show há pra pouco tempo deles. É assim, muito legal, né? Muita Bacana. energia ainda. Tem um comentário aqui, uma pergunta do Marco José para o Hermínio. Ele diz, mais um patrimônio brasileiro, sou fã. Pergunta para ele quem são os timoneiros desse grande ser humano. Vida longa, Hermínio. Ele é Marcos, de Fátima, Bahia. Quem são os timoneiros Da sua vida. da minha vida? Meu Deus. Vamos pegar logo de cara o Mário de Andrade, né? Que é a minha grande paixão literária. O Mário foi muito importante na minha vida. E na parte prática da minha vida, quem me deu muito a mão no princípio foi o Lúcio Rangel, que é um cara fantástico, tio do Stanislau Ponte Preta, né? O Lúcio Rangel, que me levou a Manuel Bandeira, que depois se desdobrou em conhecer as pessoas que conviveram com o Mário. Então isso é muito importante, porque foi eu que conheci a professora Oneida Alvarenga, que era uma extraordinária professora e que foi uma espécie de secretária do Mário, uma aluna preferida dele. Então eu tenho muita sorte, eu fui muito levado na vida pelo carinho, pela compreensão do que eu queria, das coisas difíceis, que eu sei que são difíceis de fazer no Brasil, porque é difícil fazer cultura, né? O homem é, naturalmente, um cara que vive fazendo cultura. Na hora que você pega a sua flauta, alguém que está em casa, que já ouviu falar em você, Mário, isso é engraçado, que bom, bonito. Coisa linda, né? Aí ouve essa menina linda cantar, tão bonito, um tango tão bonito. Então, a gente vendo essas coisas e ouvindo você falar sobre a morte, né, que é um assunto que fica assim, parece que ficou fúnebre o programa. Não. Ficou não? Não, ficou leve. Não é? Não, Gustavo? Ou ficou? Levíssimo. Agora, como você escreveria, por exemplo, um livro sobre as crianças dentro daquelas comunidades que vivem embaixo de tiroteio, como é que você vê a cabeça dessa criança? Eu gostaria. Eu acho que eu não tenho estofo cultural de conhecimento, inclusive, para né? fazer, mas é um tema assim que eu sou bastante sensível. Eu tenho muito ido pesquisar coisas nesse sentido e ir atrás de informações, porque tudo que está acontecendo está impactando bastante. Nossa, assim, Hermínio tem um sexto sentido para saber o que ele está... Você conversou com ele antes? Não. Eu nem o conhecia pessoalmente. Eu comprei agora, inclusive, um monte de livros sobre esse tema, porque eu tô, assim, sinto muito à parte e sei que existe ali um outro mundo que eu não frequento que está vivendo uma coisa muito intensa, né? Mas a gente está dentro da gente. Sim. Né? Então, você, em uma certa hora, eu acho que você vai ser impulsionado para falar sobre isso. Sim, porque eu acho que uma criança que vive na Maré e tal, ele quer ter uma educação, quer conhecer cultura. A hora que a dificuldade entre balas, unido, tiroteio, a polícia invadindo os casebres, eu acho que essa criança ainda acho que não foi mostrada. E você vai estar tendo o assunto, vai fundo, companheiro. Gente, olha só, queria agradecer muito, foi uma sexta-feira muito boa. Eu achei. Gostei muito, foi Eliana. Ótimo. Hermínio também. Gostei muito. Muito bom. José Né? Eduardo, Gustavo, Cecília e Mário. Obrigada. Camilinha, que tal? Tenho mais uma pergunta. Ah, quer? A Daniela Isa pergunta quando a Cecília vai cantar na Argentina. A Daniela, Então. Espero que seja em breve. Acabei de voltar de lá. Obrigada, até segunda.